Saudações, queridos amiguinhos. O assunto hoje é refração. Refração da luz é o fenômeno que explica por que vemos este pincel quebrado dentro desse copo d'água quando sabemos que ele está perfeito. É o fenômeno que explica por que a luz se decompõe no seu espectro, formado por 7 cores principais: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, toda vez que a luz passa por um prisma. E se essa decomposição, essa difusão ocorre em gotículas suspensas na atmosfera, chamamos essa decomposição de arco-íris. É também a refração que explica esse conjunto de cores sobre o humilde professor de física de vocês que relaxa sobre aquela pedra. Vamos? O assunto é legal. Quando uma onda, uma luz, atinge uma superfície de separação entre dois meios, parte dela é absorvida pelos meios, parte é refletida, volta ao seu meio de origem e parte é refratada, passa para o outro meio. Tomamos como referencial, em função dela que estipulamos ângulos de incidência, ângulos de refração, uma reta perpendicular à superfície de separação, passando pelo ponto onde a luz, onde a onda incide. Esse referencial é uma reta imaginária chamada normal. Refração é a mudança que ocorre na velocidade da onda quando ela muda de um meio para outro com densidade diferente. Densidade é a quantidade de matéria que cabe num determinado volume. Então, mudando a quantidade de matéria de um determinado volume, a densidade muda também a velocidade da onda. E até a nossa. Note, o motorista circula numa avenida com poucos carros, pouca densidade de veículos. Ele pode ir numa velocidade maior. Se esse mesmo motorista circular numa avenida, num outro meio, com uma quantidade de carro maior, uma densidade de veículos maior, vai ter que diminuir a velocidade. A onda mecânica é uma onda que precisa de matéria para se propagar. Então, quanto mais matéria, melhor. Quanto maior a densidade, maior a velocidade das ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas já têm um comportamento contrário, porque elas não precisam de matéria para se propagar. Então, quanto menos matéria, quanto menos denso, maior a velocidade da onda eletromagnética. Se a densidade aumentar, a velocidade dela diminui. Então, refração é a mudança que ocorre na velocidade da onda ao passar de um meio para o outro com densidade diferente. Não exige necessariamente que ocorra um desvio, pois se o ângulo de incidência for nulo, se a incidência dessa onda for perpendicular à superfície de separação, não ocorre desvio algum, apenas mudança em sua velocidade. Em refração, o que mais nos interessa é a mudança na velocidade da onda. Então, usamos um termo chamado de refringência, a capacidade do meio de mudar de velocidade conforme a variação de sua densidade. O desvio no raio de luz ocorrerá na refração caso
a incidência seja oblíqua. Considere esse raio incidente, que forma um ângulo de incidência θ1, porque está no meio 1, em relação ao referencial, a normal, indo do meio 1 para o meio 2. Vai ocorrer um desvio devido à mudança de velocidade ao passar para o meio 2. Estamos considerando que os meios possuem densidades diferentes. O ângulo formado entre o raio refratado e a normal chamamos de ângulo de refração. É o θ2, por estar no meio 2. Vamos quantizar esta descrição do fenômeno. O índice de refração absoluto é uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Lembremos que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, 300.000 quilômetros por segundo. Note também que o índice de refração absoluto de um meio e a velocidade da luz no referido meio são grandezas inversamente proporcionais. Se a densidade aumenta, a refringência aumenta. O índice de refração absoluto aumenta, logo a velocidade da luz diminui. Se a densidade diminui, a refringência também diminui. O índice de refração diminui, logo a velocidade da luz aumenta. Os meios, as substâncias, apresentam índices de refração absoluto diferente para cada cor que compõe a luz, para cada frequência que compõe a luz. Como na refração temos a passagem da luz do meio 1 para o meio 2, é pertinente que relacionemos os índices de refração entre esses dois meios. Então, o índice de refração relativo entre o meio 1 e o meio 2 é a razão entre o índice de refração absoluto do meio 1 pelo índice de refração absoluto do meio 2. Mas lembremos que o índice de refração absoluto é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Se substituirmos em N1 C dividido por V1 e onde está o N2 C dividido por V2, chegamos que o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2 é V2 dividido por V1. Lembre que velocidades são inversamente proporcionais aos seus índices de refração absoluto. Lembremos ainda que velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Então, V2 é comprimento de onda 2 vezes frequência. V1 é comprimento de onda 1 vezes frequência. Frequência não se altera, não estudaremos nenhum fenômeno com mudança de frequência. Então, o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2 também pode ser escrito como sendo a razão do comprimento de onda 2 pelo comprimento de onda no meio 1. Vamos nos exercitar? A velocidade da luz amarela num certo meio é 5/12 da velocidade da luz no vácuo. Utilize a tabela e identifique o meio. O índice de refração absoluto é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, o N, o índice de refração absoluto, é C, velocidade da luz no vácuo, dividido por 5/12 de C, como o enunciado cita. Cortemos C com C, chegamos então que o índice de refração absoluto desse meio é 12 dividido por 5.
Fazendo essa conta, encontramos 2,4. Bem, não vamos voltar na tabela. Eis ela aí. Olhando nela, identificamos como sendo o diamante, que tem um índice de refração de 2,42. Tranquilo? Vamos fazer mais um da FUVEST. Uma luz de certo comprimento de onda é emitida da fonte F e atinge o detector D, percorrendo o menor caminho, sabendo que o índice de refração do A é igual a 1, que o índice de refração relativo entre o vidro e o ar é igual a 1,8 e ainda que a velocidade na luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, qual o tempo para a luz ir de F a D? Olha, o tempo total para a luz ir de F até D é o tempo que ela leva para atravessar aquela primeira camada de ar de 3 metros, mais o tempo que leva para atravessar aquele bloco de vidro de 1 metro, mais o tempo que ela leva para atravessar aquela outra parte com ar, né, de 3 metros. Vejam que a parte com ar são iguais, a mesma distância, a mesma velocidade da luz. Então, tempo total, 2 vezes o tempo que ela leva para atravessar o trecho com ar, mais o tempo que ela leva para atravessar o bloco de vidro. Sabemos que o movimento de uma onda é uniforme no mesmo meio e no movimento uniforme, velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, é o espaço dividido pelo tempo. Então, o tempo para a luz percorrer o espaço com ar é o espaço, 3 metros, dividido pela velocidade naquele meio, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, o que nos conduz a 1 vezes 10 a menos 8 segundos, 10 nanosegundos. Para calcular o tempo que a luz leva para percorrer o bloco de vidro, é a distância, o espaço, 1 metro, dividido pela velocidade da luz no vidro. Mas não temos a velocidade da luz no vidro. Mas sabemos que o índice de refração relativo do vidro em relação ao ar é a velocidade da luz no ar dividido pela velocidade da luz no vidro. E nos foi dado o índice de refração relativo do vidro em relação ao ar, 1,8. Sabemos que a velocidade da luz no ar é igual à do vácuo, 3 vezes 10 à oitava. Fazendo essa continha, podemos encontrar a velocidade da luz no vidro, aproximadamente 1,7 vezes 10 à oitava metros por segundo. Substituindo, então, naquela equaçãozinha da cinemática, né? Temos que o tempo que a luz percorre aquele trecho de vidro é 1 metro dividido por 1,7 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ou seja, aproximadamente 6 vezes 10 a menos 9 segundos. Temos o tempo que a luz leva para percorrer o trecho com o ar. Calculamos o tempo que a luz leva para percorrer o trecho com o vidro, substituindo esses dados na formulazinha, achamos o tempo total, 2,6 vezes 10 a menos 8 segundos, 26 nanosegundos. Beleza? Leis da refração. O raio incidente, a reta normal e o raio refratado estão no mesmo plano. Descrevemos o fenômeno como se o mundo fosse quadradinho. Raio incidente, temos ali o ângulo de incidência, o ângulo que a onda forma com a normal, o raio refratado e o ângulo de refração. Snell demonstrou que
o seno do ângulo formado no meio 1 está para a velocidade da luz no meio 1. Assim como o seno formado pela luz no meio 2, o seno do ângulo de refração, está para a velocidade da luz no meio 2. Então, seno de θ1 dividido por seno de θ2 é igual a V1 dividido por V2. Essa é a lei de Snell. Aí apareceu René Descartes e colocou no lugar das velocidades os índices de refração absoluto. E a lei passou a se chamar Lei de Snell-Descartes. Veja, seno de θ1 está para seno de θ2, assim como V1 está para V2. Joguemos V1 dividindo seno de θ1 e V2 dividindo seno de θ2. Multipliquemos ali em x. Note que em cima é uma constante. Pode muito bem ser a velocidade da luz. E, se dividirmos a velocidade da luz por V1, temos o índice de refração absoluto do meio 1. Se dividirmos a velocidade da luz pelo V2, temos o índice de refração do meio 2. Então, a lei de Snell-Descartes diz que o índice de refração absoluto do meio 1 vezes o seno do ângulo formado pela luz e a normal no meio 1 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo formado pelo raio refratado e a normal. Usa-se muito essa lei na descrição, no estudo da refração. Quando a luz passa de um meio menos refringente para outro mais refringente, a velocidade dela diminui. Quando a velocidade diminui, ela se aproxima da normal. Vejam, consideremos o ar e consideremos a água. Sabemos que a água é mais densa do que o ar. Sabemos que a água é mais refringente do que o ar. Então, a velocidade da luz ao entrar na água tende a diminuir. Ao invés dela continuar em linha reta, essa mudança na velocidade fará com que ela se aproxime da normal. Veja, tudo em função do normal. Então, o ângulo de refração, nesse caso, será menor do que o ângulo de incidência. Mas quando a luz passa de um meio mais para outro menos refringente, menos denso, a velocidade dela aumenta. E quando a velocidade aumenta, ela se afasta da normal. Consideremos agora a luz saindo da água para o ar, indo de um meio mais denso para um menos denso, um mais refringente para um menos refringente. Coloquemos a normal, não vamos esquecer dela. Temos o ângulo de θ1, né? O ângulo de incidência. A luz não vai continuar o seu caminho em linha reta, pois como a velocidade dela vai aumentar, ela vai se afastar da normal. Então, o ângulo de refração, no caso, é maior que o ângulo de incidência. Vamos nos exercitar mais um pouquinho? Um feixe de luz cujo comprimento de onda é igual a 600 nanômetros, propagando-se no ar, incide sobre um bloco de material transparente. O feixe de luz incidente forma um ângulo de 60 graus com a superfície do bloco, e o refratado faz um ângulo de 20 graus com a normal. Considerando o índice de refração do ar igual a 1, pede-se qual a frequência de onda desse feixe de luz. Qual o índice de refração do material do bloco? Qual a frequência da luz no interior desse bloco? Use seno de 20, 0,34 e velocidade da luz no vácuo, 300 mil km por segundo. Veja, vamos fazer a letra A. Nós temos a velocidade da luz, 300 mil km por segundo.
Veja, não está no Sistema Internacional de Unidades. Então, 300, 3 vezes 10 a segunda, 1000 é 10 a terceira, quilômetro é 10 a terceira. Então, são 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Temos o comprimento de onda, 600 nanômetros. Lembremos que nanômetro é 10 a menos 9. Então, 600, 10 a segunda, 6 vezes 10 a segunda. Nanômetro, 10 a menos 9. Então, o comprimento dessa onda é 6 vezes 10 a menos 7 metros. Utilizando a equação fundamental da ondulatória, velocidade é igual a comprimento vezes frequência, podemos, tomando cuidado com as unidades, né, não cometendo o vacilo de não colocá-las no Sistema Internacional de Unidades, calcularmos a frequência. A frequência será a velocidade, 3 vezes 10 a oitava, dividido pelo comprimento, 6 vezes 10 a menos 7. A frequência, portanto, será 5 vezes 10 a 14 Hz. Provavelmente uma luz verde. Vamos resolver o item B? Olha, o índice de refração do ar vezes o seno do ângulo de incidência, porque a luz está incidindo no meio ar, é igual ao seno, o índice de refração do bloco vezes o seno de refração, pois a luz está sofrendo a refração no ar. Mas aqui tem uma pegadinha quanto ao referencial. Note, eu tenho o ar, tenho o bloco, a luz incidiu, mas ela forma 60 graus com a superfície do bloco. E nós sabemos que o ângulo de incidência, aquele ângulo formado com a normal, que o ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, aquela reta perpendicular à superfície do bloco, a superfície de separação. Logo, nesse caso, o ângulo de incidência é quanto? 30 graus. Quando a luz entra no bloco, bem, provavelmente esse bloco ele é mais denso, a velocidade vai diminuir, então o raio de luz vai se aproximar da normal. Temos aqui o ângulo de incidência, o ângulo de refração. Perdoe-me, o ângulo de refração, formado entre o raio refratado e a normal. E ali sim, é 20 graus. Substituindo, ficando atento para esse detalhezinho, índice de refração absoluto do ar é 1, seno de 30 é meio, queremos saber o índice de refração do bloco, e o seno de 20 graus nos foi dado, 0,34. Então, calculamos 1,47. A letra C é uma pegadinha, né? Pois veja, só estudamos fenômenos que a frequência não muda, porque a frequência depende da fonte, não do meio. Então, a frequência no bloco é igual à frequência no ar, 5 vezes 10 a 14 Hz. Vamos analisar alguns fenômenos do cotidiano que são explicados a partir da refração. Toda vez que a gente olha uma piscina, ela parece rasa. Sabe por quê? Sempre que nós estamos no ar, aqui fora, e olhamos algo na água, enxergamos esse objeto acima da onde ele realmente se encontra. Existe uma posição aparente, que é onde a gente está vendo o objeto, e a posição real, onde ele realmente se encontra. Por que isso ocorre? Quando a luz sai da água para o ar, a velocidade aumenta, então ela sofre um desvio afastando-se da normal, aquela reta perpendicular à superfície de separação. Como que o que nós vemos é luz, vamos ter a impressão que o objeto O está, na verdade, em I. Sempre que olhamos algo dentro da água,
enxergamos o objeto numa posição aparente, sempre acima da onde ele realmente se encontra. É por isso que vemos aquela alteração na altura dos azulejos, por isso que da piscina. É por isso que todas as piscinas, todos os lagos parecem rasos. Cuidado com isso, ok? Fenômeno devido à refração 2. Nós continuamos vendo o Sol mesmo depois ele ter se posto. Sim, porque a atmosfera é composta por camadas que possuem densidades diferentes, refrigências diferentes. Então a luz sofre desvio. Observem aqui, vosso humilde professor observando o pôr do sol. Mas note, o sol já se pôs faz tempo. Aquele sol que ele está vendo não é o sol real, é uma imagem do sol. Porque a luz do sol, ao passar pelas diversas camadas da atmosfera, sofreu desvio. E o que esse senhor vê é luz. Se isso ocorre com o Sol, também acontece quando olhamos as estrelas, quando olhamos o firmamento, porque a luz que está chegando das estrelas, que está chegando dos planetas, também está sofrendo desvio na atmosfera até chegar ao nosso olho. Eis o vosso humilde professor de física, observando a conjunção entre a lua crescente e o planeta Vênus. Ele está enxergando Vênus ali, mas não é ali que Vênus está. Vênus está um pouquinho mais para cima. Está numa posição aparente, porque a luz, né, de Vênus, a luz que Vênus reflete do Sol, ao entrar na atmosfera vai sofrer desvio. E o que o vosso professor vê é luz. Então ele tem a impressão de que a Lua está naquele ponto ali, ok? A Lua. Vênus é o ponto de baixo. Por isso existe a posição aparente e a posição real. Toda vez que apreciamos o firmamento, estamos olhando o passado deslocado no espaço. O passado, porque veja, a luz da lua para chegar até os olhos do professor levou 1 segundo. Então ele está vendo a lua há 1 segundo no passado. Quando olha para o sol, está vendo o sol 8 minutos no passado. Quando olha para a Alfa de Centauros, há mais de 4 anos no passado. E, além de estar vendo o passado, está deslocado no espaço, porque a luz sofre refração ao entrar na atmosfera. Daí, posição aparente, posição real. Existem outros fenômenos legais que são explicados devido à refração, como a miragem. A miragem não são aqueles príncipes musculosos, aquelas odaliscas sensuais. Miragem aqui é aquele aparente molhado no asfalto num dia quente. Aposto que você já viu. Se não viu, preste atenção, observe da próxima vez. Veja, a temperatura ela influencia na densidade, portanto, na refrigência do meio. Densidade é massa dividido por volume. Se a temperatura aumenta, aumenta o volume também, diminuindo a densidade, portanto, diminuindo a refrigência, aumentando a velocidade da luz. Perto do asfalto quente, o ar tem uma densidade menor, índices de refrações menores. Portanto, a luz fica mais rápida, sofre desvios mais acentuados. Dá essa impressão de que estamos vendo algo molhado. Eis o professor, vosso humilde professor, levando o cãozinho dele, Spock, para passear no asfalto. A luz, devido à alta temperatura próxima ao
asfalto, sofrerá um desvio mais acentuado e esse professor verá poças d'água, terá essa impressão. A isso chamamos miragem. Outro fenômeno bonito explicado pela refração é a dispersão da luz policromática. Veja, o índice de refração absoluto de um meio é diferente para cada cor, para cada frequência que compõe a luz branca, a luz policromática. Portanto, quando essa luz incide entra em um meio, cada cor, cada frequência sofrerá uma mudança de velocidade diferente, sofrerá um desvio diferente. Normalmente, o índice de refração absoluto de um meio é menor para o vermelho e vai aumentando ao longo do espectro, sendo maior para o violeta. Logo, o vermelho é o que sofre o menor desvio, mas apresenta maior velocidade no meio. Enquanto que o violeta, para esse mesmo meio, por ter um índice de refração absoluto maior para o violeta sofrerá um desvio maior, mas terá uma velocidade menor nesse meio. Quando essa dispersão ocorre nas gotículas que estão suspensas na atmosfera, temos o fenômeno chamado arco-íris. Podemos reproduzir esse arco-íris com prismas, mas aí não serão arcos de cores, serão linhas de cores. Um outro fenômeno muito importante explicado pela refração é a refração rasante e a reflexão total. Essa última, inclusive, levou à criação das fibras óticas, que deu um grande avanço para as telecomunicações. Considere o meio 1 e o meio 2. Considere que o índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2. Isso significa que a velocidade da luz no meio 2 é maior do que a velocidade da luz no meio 1. Então, a refração rasante e a reflexão total só ocorrem quando a velocidade da luz vai estar aumentando, quando ela está indo do meio mais refringente para o menos refringente. Consideremos um raio de luz incidindo nesta superfície de separação, nesse dióptro. Como a velocidade no meio 2 será maior do que no meio 1, o raio refratado se afastará da normal. O ângulo de refração, portanto, é maior do que o ângulo de incidência. Podemos ir variando o ângulo de incidência de tal modo que encontremos um que torne o ângulo de refração igual a 90 graus. A luz, ao passar do meio 1 para o meio 2, sofre uma refração rasante. O ângulo de refração é igual a 90 graus. Quando isso ocorre, chamamos o ângulo de incidência de ângulo limite e, normalmente, o representamos pela letra L. Se a incidência for maior do que o ângulo limite, a luz não entra no meio 2. Ela sofre reflexão total. Veja, lei de Snell-Descartes. O índice de refração maior dividido pelo seno do ângulo de incidência. No caso aqui, o seno do ângulo limite.
é igual o índice de refração menor, a luz sempre está indo para um meio menos refringente, vezes o seno do ângulo de refração, no caso 90 graus. Temos então, porque quando o ângulo de incidência é o ângulo limite, a refração é rasante. O ângulo de refração é igual a 90 graus. Sabemos que seno de 90 é 1. Então, o seno do ângulo limite é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. E tem que ser, porque o seno nunca vai ser maior do que 1. Como que é uma fibra ótica? Ela tem uma capa protetora, que pode ser de plástico, e ela tem uma casca e um núcleo. O núcleo normalmente é mais denso do que a casca, é mais refringente. Então, quando a luz vai passar do núcleo para a casca, a velocidade dela aumenta. De tal modo que, se essa incidência da luz indo do núcleo para a casca, indo do meio mais refringente para o meio menos refringente, se esse ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite entre esses dois meios, ocorrerá reflexão total e aprisiona-se a luz dentro de uma fibra. Bem bolado, né? Desejo que todos vocês encontrem o pote de ouro no final do arco-íris.